Então vamos lá. Vamos começar uma série nova de exame físico gastrointestinal, tá? Agora ficou bom. De exame físico gastrointestinal. A gente vai começar a falar então inicialmente sobre icterícia, ou como vocês vão ver por aí, tiriça. Então a icterícia, a definição clínica de icterícia, que é o que a gente está falando, né? A gente vai falar de icterícia do ponto de vista semiológico. A definição clínica, então, seria uma coloração amarelada de pele, mucosas e conjuntiva. E essa coloração amarelada, ela é secundária ao depósito de bilirrubina nos tecidos. Esse depósito de bilirrubina nos tecidos, ele ocorre por causa de um excesso de bilirrubina circulante. A gente chama de hiperbilirrubinemia. Esse hemia é sangue, bilirrubina, muita bilirrubina no sangue, tá? Então, essa definição, ela para ser completa, é assim, porque vocês têm que entender que a presença de coloração amarelada de pele, ela pode ser uma outra coisa que não seja icterícia. Então, icterícia não é, por exemplo, carotenemia, que é por um excesso de consumo de alimentos ricos em beta-caroteno. A pele fica amarelada, mas, curiosamente, as mucosas não ficam amareladas também, tá? Então, clinicamente, é possível diferenciar a icterícia de carotenemia pela amarelidão de mucosas. Só a icterícia consegue, de diferentes causas possíveis de pele e mucosas amareladas, a única que pode atingir a mucosa é a icterícia. Então, a carotenemia é diferente da icterícia porque a causa é um excesso de beta-caroteno por um consumo excessivo. Então, por isso que é importante na definição de icterícia que essa coloração amarelada seja por um depósito de bilirrubina nos tecidos, então está associado a uma hiperbilirrubinemia. Bom, é muito comum então que a icterícia seja confundida com hiperbilirrubinemia. Então, presta atenção. A icterícia é uma manifestação da hiperbilirrubinemia. Ela tem um limiar de detecção. Então, isso leva em conta que é possível que eu tenha um excesso de bilirrubina no sangue sem apresentar icterícia. Por quê? Porque para que meu olho, o olho do examinador, detecte icterícia, ela tem que estar acima de um nível X. Quanto maior o nível de bilirrubina no sangue, mais fácil fica de detectar. Quanto menor o nível, mais difícil fica de detectar. Então, é estimado que as bilirrubinas maiores do que 2,5 miligramas por decilitro de bilirrubina total são perceptíveis no exame clínico como icterícia. Entre 1, que é o limite superior de bilirrubina, e 2,5, a detecção de icterícia fica virtualmente impossível. Tá? Ainda assim, esse nível aqui inicial de 2,5, a estimativa e trabalhos mostraram isso, 80% dos examinadores conseguem perceber a icterícia no exame clínico. Okay?
Então, legal. Então, primeira coisa, icterícia não é sinônimo de hiperbilirrubinemia, porque existe hiperbilirrubinemia sem icterícia. Ok. Outra coisa que é importante, eu já tinha comentado, é exatamente isso. A gente vai perceber a icterícia na inspeção geral. Melhor forma de você perceber a icterícia é observando a conjuntiva ocular. É observando a conjuntiva ocular. E, secundariamente, é observando a mucosa oral, principalmente, vou botar aqui, debaixo da língua. Ficou bonito, hein? Muito fera. Tem um freio aqui da língua. Então, debaixo da língua. Talvez seja um segundo lugar assim mais facilmente perceptível. Então, quando os níveis começam a subir, assim, a partir de 2,5, o lugar mais fácil de perceber, o primeiro lugar que você vai procurar é na conjuntiva ocular. Aliás, aqui vale um reparo. Livros um pouco mais antigos vão chamar isso aqui de escleras ictéricas. A gente fala mais antigo, mas eu aprendi como esclera ictérica. Só que a gente sabe hoje que o que fica amarelo não é a esclera, é a conjuntiva que fica com o depósito de bilirrubina e fica amarelada, tá? Para você observar a conjuntiva procurando icterícia, você tem que observar essa parte superior e inferior do olho. Aqui. Superior e inferior do olho. Eu preciso, então, abaixar as pálpebras e pedir para o paciente olhar para cima, levantar as pálpebras superiores e pedir para o paciente olhar para baixo. E aí você vai observar a parte superior da conjuntiva e a parte inferior da conjuntiva. Por que a gente faz isso? É possível, então, você observar em alguns negros uma coloração amarelada nessa parte intermediária, aqui nesse meio do olho, que não é acompanhado de um globo ocular todo amarelado. Então, quando você olha para baixo, não está amarelado, quando você olha para cima, não está amarelado, mas aqui no meio está amarelado, e esse amarelidão é um amarelidão diferente, amarelidão é quase marrom, que você pode ver em negros. Existem algumas patologias oculares, tem uma patologia de conjuntiva que chama pinguécula, que você vai ver uma espécie de gordura amarelada no cantinho do olho, que pode se confundir, mas que na hora que você for observar toda a mucosa conjuntival, então abaixando as pálpebras, olhando para cima, levantando as pálpebras e olhando para baixo, você consegue observar melhor e você não vai cair no erro de confundir essas outras patologias com icterícia. Então você observa primeiro aqui como conjuntiva ocular, porque veja só, isso é importante. É impossível eu estar ictérico e minha pele estar amarelada e as mucosas não estarem amareladas. Ok? É possível que eu esteja com mucosas amareladas e a pele não esteja amarelada. Se eu tiver um nível muito baixo de hiperbilirrubinemia, só as mucosas ficam obviamente ictéricas. Mas o contrário não é verdadeiro. Então, se você percebe uma pele amarelada e as mucosas não estão amareladas, a conjuntiva não está amarelada, isso não é icterícia, isso é outra coisa. Ok? E você vai ter que investigar. Em segundo lugar, você vê aqui debaixo da língua, ok? Debaixo da língua também vai te dar pistas de. Você vai olhar a mucosa oral, fica mais fácil de perceber, é bem vascularizado, você consegue perceber melhor e você consegue observar. Depois você observa a face mesmo, né, como um todo. Terceiro, a face. E quarto lugar, o resto do corpo. O resto do corpo. Então, por exemplo, palma da mão e sola do pé é uma coisa muito óbvia em hipercarotenemia.
palmas, solas. Solado do pé e a palma da mão, elas ficam amareladas na carotenemia, tá? Mas as mucosas não. Então a gente tem essa ordem que é interessante para a gente poder observar. Então, a dica que eu dou é sempre olhe aqui, ó. Talvez seja o local mais fácil de perceber, tá? Pele é um pouco mais complicado porque eu preciso de níveis maiores de hiperbilirrubinemia e, além disso, em pacientes negros, melanina, o excesso de melanina na pele atrapalha a visualização do amarelo, tá? Fica tudo muito escuro e não consegue observar. Já na conjuntiva ocular, isso não vai ser um problema. Tá? Bom, então vamos lá. Continuando a parte clínica. Na avaliação, então, do paciente ictérico, a presença de outros sintomas e sinais vão dar pista do diagnóstico da causa da icterícia, do diagnóstico da causa do excesso de bilirrubina. E aí a gente, no contexto clínico completo, a gente pode criar hipóteses para explicar a icterícia. Tá? Então, eu falando muito rapidamente, muito basicamente, a gente vai falar um pouquinho sobre metabolismo M. Então é o seguinte, a bilirrubina é um produto do metabolismo do grupo M, que no caso mais comumente está associado à hemoglobina. Aliás, 80% do M é produzido, a da bilirrubina produzida é pelo metabolismo do grupo M, que está lá na hemoglobina. Então, a gente tem 3 fases. Três fases iniciais do metabolismo M que servem como 3 fases da possível produção de icterícia, porque em qualquer uma dessas fases, um problema em qualquer uma dessas fases pode produzir icterícia. Existe uma fase que a gente chama de pré-hepática. Então, a fase pré-hepática do metabolismo M é quando a hemácia maior do que 120 dias, a hemácia senescente, velhinha, no final da vida, ela é levada ali no baço, ou na própria medula óssea, e ela é hemolizada, ela é destruída. E a hemoglobina, então, é dividida e a partícula M é produzida. O corpo produz ali por volta de 0,2 a 0,3 grama dia de partícula M. Essa partícula M, esse grupo M, ele é transformado em biliverdina e posteriormente em bilirrubina. Nesse caso aqui, é uma bilirrubina não conjugada, tá? Eu botei um NC aqui para não escrever muito. É uma bilirrubina não conjugada, tá? Importante lembrar, a bilirrubina não conjugada, ela não é solúvel. E aí ela não é possível de ser excretada pelos rins. Essa fase inicial de produção de bilirrubina não conjugada a gente chama de fase pré-hepática. Existe uma fase hepática do metabolismo M, que é quando a bilirrubina, lá dentro do fígado, então essa bilirrubina não conjugada, ela se liga à albumina e vai até o fígado, ok? Vai até o fígado, fazer uma carinha no fígado feliz, trabalhando. Então ela vai até o fígado.
E lá no hepatócito, essa bilirrubina se separa da albumina e lá dentro do hepatócito ela é conjugada. A bilirrubina conjugada, ela é solúvel. Como ela é solúvel, ela se mistura aos líquidos aqui para produzir a bile. Então, existe uma fase que a gente chama de pós-hepática. Então, a produção de bile, botei aqui a vesícula biliar. Então, tem a vesícula biliar, que vai levar a bile para o duodeno, deságua a bile aqui pela papila de Vater. Então, essa bile está aqui acumulada, cheia de bilirrubina, diluída na bile. Então, tem a fase do metabolismo pós-hepático. Lá, então, ela é excretada nas fezes, as bactérias da luz intestinal transformam esse bilirrubina em urobilinogênio e biliverdina. Parte desse urobilinogênio é reabsorvido, é excretado pelos rins, e você pode encontrar um pouquinho de urobilinogênio lá no EAS, no exame de urina, e o resto sai nas fezes, com a coloração típica das fezes. Essas 3 fases do metabolismo M é interessante porque aí a gente pode tentar imaginar de onde vem a causa da icterícia. Então, na fase pré-hepática, a causa mais comum nessa fase inicial é hemólise. Se eu tenho um excesso de destruição de hemácias, inclusive de hemácias mais jovens do que 120 dias, eu vou ter um excesso de grupo M para ser metabolizado. Então, eu vou ter um excesso de bilirrubina não conjugada. Na fase hepática, aqui, é o que a gente chama de causas hepatocelulares. Hepatocelular por causa do hepatócito, né? Hepatocelular. Então, o dano do hepatócito, o hepatócito doente, vai produzir icterícia, aumentando bilirrubina conjugada e não conjugada também. Então, uma causa comum de hepatocelular seria, por exemplo, hepatite. Okay? De hemólise pode ser anemia falciforme. E na fase pós-hepática, eu vou fazer aqui um verde esquisito. Na fase pós-hepática, a gente chama de causas obstrutivas. Tá? Porque provavelmente está relacionado a uma obstrução de via biliar externa ou interna, causando uma coisa que a gente chama de colestase. Ok? Então, uma causa possível aqui seria, por exemplo, coledocolitíase. Ok? Bom, só a icterícia não dá para separar um do outro simplesmente vendo a icterícia, tá? Para eu poder identificar se a icterícia está relacionada a uma dessas 3, eu preciso da presença de outros sinais de doença que vão me indicar uma dessas 3 causas possíveis. Eu tenho que ter sinais de causas pré-hepáticas, sinais de causas hepatocelulares e causas obstrutivas. No final das contas, as causas de hemólise ou pré-hepática são incomuns. Tá? As causas mais comuns são hepatocelulares ou obstrutivas, então na nossa investigação geralmente a gente busca diferenciar uma da outra. Então existe uma série de sinais clínicos que vão dar pistas de causas hepatocelulares ou de doença hepática hepatocelular. Esplenomegalia, ginecomastia, rarefação de pelos, telangiectasia, circulação colateral abdominal, ascite. São uma série de sinais clínicos possíveis que, dependendo do contexto clínico, a gente pode ir para uma dessas 3 possibilidades. Ok? Então, é isso. Eu acho que do ponto de vista semológico, eu acho que isso é suficiente a gente para começar vocês entenderem
o que significa icterícia. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Valeu? Valeu!